Pare de apenas ficar empurrando o seu produto e comece a fazer as perguntas que realmente vão gerar conexão e fazer ele querer comprar de você. E aí, você já parou para reparar como que as perguntas certas te ajudam a fechar novos negócios? Isso acontece porque a pergunta bem feita faz o cliente perceber que você realmente está querendo entender mais sobre ele. E com isso, quando você está conversando com seu cliente fazendo ótimas perguntas sobre o assunto que você já domina, automaticamente ele percebe, olha, esse especialista é realmente algo que eu preciso, é realmente alguém que eu preciso contratar. As perguntas certas direcionam muito mais o seu caminho para as vendas. Erros muito comuns que eu percebo muito dentro do mercado é quando um vendedor tenta apenas vender o seu produto para o cliente. E, meu Deus do céu, gente, não é isso, tá? Primeira coisa que tem que ser feita é escutar o cliente. Ter a escuta ativa é algo de extrema importância. Então, o que a gente vê muito hoje dentro do mercado? As pessoas chegando, mal escuta o problema do cliente e já tenta empurrar algum produto. Ah, o que você precisa é isso aqui. Não, gente, calma. Escuta o cliente e evite cometer esse erro tão fácil, tá bom? Sempre traga alguma coisa para o cliente de acordo com o que ele falou que precisa e não sobre o que você já queria vender para ele. Lembrando que o cliente compra o que ele precisa e você, a sua missão é conseguir fazer ele entender que o produto que você vende é o que ele precisa nesse momento. Outro erro muito comum também é fazer perguntas que não geram conexão, sabe? Não gera uma reflexão para o cliente. Exemplo, quando você está ali com o cliente e você pergunta assim, e você está gostando daquilo? O cliente fala, sim. E aí você fica totalmente sem saber como continuar uma conversa porque você fez uma pergunta errada. O cliente só respondeu a sua pergunta. Daí a importância de fazer perguntas certas. Vamos lá para a etapa de exemplos. Um vendedor mais amador ou a pessoa que não domina muito as técnicas de venda, é muito comum ela perguntar dessa forma. Você precisa de um sistema que te ajuda a melhorar as suas vendas? E ali é claro, o cliente vai falar assim, porque ele precisa disso. Porém, saindo desse vídeo, você não é mais um vendedor amador. Agora você vai ser um vendedor totalmente profissional. Então você não vai fazer essa pergunta que eu acabei de falar. Você vai perguntar. Ao invés de você perguntar, você precisa de um sistema para melhorar suas vendas? Você vai perguntar assim: hoje, qual é o maior desafio que você enfrenta para melhorar as suas vendas? A primeira pergunta, a pessoa pode me responder um sim ou não. Você precisa de um sistema para melhorar suas vendas? Sim, preciso ou não, não preciso. É uma pergunta fechada. Agora, quando eu pergunto o que está desafiando ele, qual é o maior desafio que ele precisa melhorar no processo de vendas dele, automaticamente ele precisa refletir. Concorda comigo? Até você, se eu te fizer essa pergunta, você vai precisar refletir agora. E aí, nisso que o vendedor, nisso que o cliente começa a ter que refletir, ele vai pensar, preciso melhorar tal etapa. E você pode perguntar um porquê depois disso, e dali segue uma conversa. Mas são perguntas reflexivas e não perguntas fechadas que a resposta sempre vai ser sim ou não. Outro grande exemplo disso é que existem tipos de perguntas. E dentro disso, claro que também existe cada tipo de pergunta. Cada pergunta tem que ser usada no seu devido horário. Exemplos, tá? Existem perguntas que criam conexão com o cliente, que geram uma boa conversa. E existem perguntas que é para direcionar o cliente. Ali o foco não é tanto ficar conversando, sim você direcionar o cliente para onde você quer que ele vai. As perguntas abertas fazem o cliente pensar e falar mais. Perguntas fechadas fazem o cliente ser mais direcionado, respondendo apenas com sim ou não. Então, exemplo, uma pergunta fechada é: você está satisfeito com o seu processo de vendas? Resposta é fácil, sim ou não. Agora, quando eu pergunto para o cliente, se você pudesse melhorar algo dentro do seu processo de vendas, o que seria? Novamente, é uma pergunta aberta. Isso faz o cliente ter que refletir mais. Existem perguntas estratégicas para cada etapa da venda, certo? Assim, quando você está se comunicando, existe pergunta estratégica para cada etapa dessa sua comunicação com outra pessoa, em um network, em um momento de vendas ou coisas do tipo. Vou separar essa etapa de perguntas em 3 tópicos: descoberta do problema, construção de valor e fechamento de venda. Na descoberta do problema, o objetivo é entender a dor real do cliente. Então, exemplos de perguntas que dá para você utilizar. O que te fez procurar essa solução agora? Como você lida com esse problema atualmente? Ou o que aconteceria se você não resolvesse esse problema nos próximos meses? Essas perguntas que eu acabei de te mostrar são exatamente essas ali, perguntas de descoberta do problema. São perguntas que estão no início de uma conversa de vendas. Você tem que entender mais do seu cliente para depois conseguir afunilar mais, onde você vai resolver o problema dele e, claro, fechando um contrato que é bom para as duas partes. Perguntas de construção de valor. O foco dessa pergunta é fazer o cliente perceber o impacto que o seu produto ou o seu serviço vai ter dentro da vida dele ou dentro da empresa dele. Exemplos de perguntas. Se você tivesse uma solução que resolvesse isso,
como sua rotina mudaria? O meu foco é fazer o cliente pensar o que o meu produto ou serviço vai trazer de bom na vida dele. Outra pergunta é: quanto tempo e dinheiro você já perdeu por não ter resolvido isso antes? A verdade é que o seu cliente sabe que ele já precisava ter resolvido esse problema, ou ele percebe que tem um problema chegando e por isso que ele está querendo te contratar ou comprar algum produto seu. Já pensando nisso, você consegue fazer essa ótima pergunta, que ali ele vai refletir: cara, quanto que eu já perdi só de tentar não resolver esse problema agora, só de ficar procrastinando para a resolução desse problema. Automaticamente ele vai perceber que é muito mais válido ele comprar de você para poder resolver esse problema e, claro, ficar muito mais tranquilo e parar de perder dinheiro porque ainda não tinha resolvido. Então chegamos na parte do fechamento de vendas. Essa etapa é totalmente com foco de levar o cliente para uma conclusão final, para ele conseguir entender que ele já conseguiu entender, na verdade, que ele precisa do seu produto, ele já viu o impacto que ele está tendo por não ter resolvido esse problema ainda, e agora você só precisa direcionar ele para a parte de fechamento de vendas. Exemplos de perguntas no fechamento de venda. Se a gente começasse hoje, quais seriam seus principais objetivos nos primeiros meses? Aqui eu faço ele ter uma reflexão, mas já imaginando como seria contratar ali o nosso serviço. O que falta para você se sentir 100% seguro em fechar essa solução comigo? Isso vai te ajudar na parte que o cliente poderia trazer alguma objeção na hora que você oferecer o preço. E para você não ficar numa saia justa, você pode muito bem já adiantar essa pergunta. Ele vai te falar: o que poderia impedir é porque eu não estou com a minha esposa aqui para poder perguntar para ela também me ajudar a decidir. Ou eu preciso ver com o meu sócio, dependendo, porque ele consegue ver várias formas de fugir de você. Então ali você consegue adiantar essa objeção, quebrar ela e depois seguir para uma pergunta mais direta no fechamento. Se você está gostando do vídeo até aqui, já quero te falar, se inscreve no canal, e se você quer aprender a montar uma estrutura perfeita de reunião que vai te ajudar a vender até 3 vezes mais, eu fiz esse método comigo, funcionou muito bem e por isso que eu estou te oferecendo. Eu vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link da descrição, onde eu te explico e ensino como você vai montar a sua reunião de vendas perfeita para conseguir converter até 3 vezes mais utilizando as boas perguntas, tá? E lá eu consigo destrinchar realmente tudo, desde perguntas de conexão, perguntas de desafio, perguntas de fechamento. Cara, é um baita treinamento. Eu te garanto que você vai gostar. Clica lá, primeiro link aqui da descrição. E olha, deixa eu falar, se você evitar esses 3 erros na hora de você fazer suas perguntas, certeza também que os seus resultados vão ficar muito melhor só de evitar esses 3 erros que eu vou te contar agora. Erro número 1: perguntar sem escutar a resposta. Não adianta fazer perguntas boas se você não escuta ativamente. O cliente percebe que você só está esperando a sua vez de falar. E você concorda comigo que isso é horrível? Porque o cliente está sendo atendido, ele percebe que você não está escutando ele de forma realmente profunda e não está tentando resolver o problema dele. Você só está tentando empurrar um produto. E isso faz você perder conexão com o cliente. O cliente não vai comprar se ele não tem conexão com você, tá? Se você quer melhorar essa sua etapa de escuta ativa, eu vou colocar um pop-up para poder aparecer aqui na tela, ou aqui, que eu tenho um vídeo já explicando como você pode melhorar essa sua habilidade de comunicação e assim você vai escutar melhor seus clientes, vai fazer boas perguntas e fechar mais vendas. Bora pro erro número 2. Erro número 2: fazer perguntas que colocam o cliente na defensiva. Evite perguntas que podem deixar o cliente desconfortável, como: por que você ainda não investiu nisso? Ao invés disso, pergunte: o que te impediu de resolver esse problema antes? Isso traz com foco totalmente, eu paro de jogar o meu cliente na parede e vira totalmente uma forma mais acolhedora. O cliente ele vai querer falar mais desse problema dele. Quando você tenta colocar uma pergunta muito fechada para o cliente, jogando ele na parede, se ele não gostar, ele pode sair da sua reunião. Ele pode não gostar de você e a partir dali ele não querer comprar. Então a etapa de você ser mais acolhedor com o seu cliente é algo de extrema importância, ou mais acolhedor até mesmo com qualquer pessoa que você esteja conversando. Isso vai totalmente mudar o seu game. Erro número 3: interromper a resposta do cliente. Gente, isso, meu Deus do céu, isso eu nem preciso ficar falando, né? É horrível já quando você tá conversando e a pessoa fica te interrompendo, já dá uma raiva. Eu me estresso com isso, pra ser bem sincero. Mas quando o cliente vai falando, cara, não interrompe, deixa ele falar. Por quê? Quando o cliente tá te falando isso, provavelmente ele vai te soltar alguma informação. Quando ele tá falando demais, ele vai te soltar alguma informação que você vai conseguir utilizar na hora do fechamento, se você estiver com uma escuta ativa muito boa. Porque ele vai trazer muitos motivos que ele ainda não comprou, o que está faltando para ele, e você pegando esse feeling, automaticamente você consegue falar: então se a gente fizer de tal e tal forma eu consigo fechar com você? E ele vai falar que sim, tá?
Então, escute muito bem o cliente e, pelo amor de Deus, para de interromper. Luiz, mas ele falou tal coisa que eu poderia responder. Espera ele acabar de falar. O cliente falou alguma coisa que você acredita que você já poderia ter respondido na hora? Calma, anota aqui do lado, eu tenho um caderninho. Normalmente eu sempre gravo meus vídeos com minha caneta, né? Que eu tenho um caderninho e uma caneta que fica aqui. Coloca, o cliente falou alguma coisa que eu já sei como responder. Opa, vem aqui, pronto. Anota certinho o que eu vou responder para ele. Falar sobre tal, tal e tal coisa. Assim, eu não quebro o flow do cliente que está falando comigo e eu não esqueço de entregar uma resposta muito boa e completa para ele. Você tem que estar muito atento quando você está com o cliente, tá? Então cuidado para você não interromper o cliente. Isso é horrível. Não façam isso. Se você quer de fato conquistar o seu cliente, pare de apenas ficar empurrando o seu produto e comece a fazer as perguntas que realmente vão gerar conexão e fazer ele querer comprar de você. Até agora você já aprendeu perguntas abertas para aprofundar mais a sua comunicação com o cliente, a sua conversa com o cliente, perguntas estratégicas para você saber qual é a pergunta que você faz em cada etapa da reunião. E claro, aprendeu também 3 erros muito comuns que as pessoas cometem na etapa da venda, que eu acabei de listar para você e você não pode errar mais nesses modelos. Eu tenho certeza que se você seguir dessa linha que eu te expliquei, a sua comunicação vai melhorar muito e você vai conseguir vender muito mais. E não vai pensando que o vídeo já vai acabar assim não, tá bom? Antes de você sair, cara, deixa ali um comentário. Eu quero saber qual é a sua maior dificuldade de pergunta ou qual é a sua maior dificuldade dentro da reunião de vendas. Esse vídeo aqui, o meu foco é fazer ele acabar de uma forma totalmente inusitada, sabe? Mas, para ser bem sincero, qual pergunta você quer aprender a fazer?